no domingo, ó Deus, ali em tempo com a família, de adoração ao Senhor, e nossa, de descanso, e agora, ó Deus, uma semana de atividade, onde tem pessoas nos ouvindo, ó Deus, das mais diversos lugares e ambientes. Eu quero pedir que o Senhor venha preparar o nosso coração, e a nossa expectativa já está elevada no Senhor, porque o Senhor sempre nos surpreende, e eu te agradeço desde já pelas surpresas que o Senhor há de derramar sobre cada vida durante essa semana, porque a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração é aquilo que o Senhor vai fazer não só na vida dos teus filhos, mas através da vida deles. Então, ó Deus, fale conosco, ó Deus, tira, ó Deus, toda a preocupação, toda a ansiedade, pessoas enfermas sejam curadas, pessoas que estão, ó Deus, sofrendo de problemas, ó Deus, talvez, ó Deus, emocionais, angústias, estão, ó Deus, depressivas, sejam curadas nessa manhã, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de restauração, de cura sobre essas vidas. Eu declaro, ó Deus, sobre esses corações, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar a mente e o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Fale conosco através da tua palavra, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Hoje o texto é Efésios, capítulo de número 2, verso de número 10. Nós já descobrimos pelo menos 3 propósitos pelo qual nós somos criados. Nós somos criados para agradar a Deus. Entendemos sobre como ter uma amizade íntima com Deus. Eu nasci para agradar a Deus. Segundo, eu nasci para fazer parte da família de Deus. E nós aprendemos sobre amar pessoas. Foi quando nós falamos sobre perdão, a importância de restaurar relacionamentos e não fazer dos relacionamentos descartáveis da vida. Então, primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo, fazer parte da família de Deus, amar pessoas. Terceiro, foi semana passada, onde nós aprendemos sobre ser a imagem de Cristo. Fomos criados para ser conforme a imagem de Cristo Jesus, ou seja, para modelar a Cristo, tal pai, tal filho, ser semelhante a Ele, reproduzir o caráter dele na terra. Quando nós vivemos esses propósitos, nós estamos inseridos dentro do propósito maior pelo qual Deus nos criou nessa terra. E hoje nós vamos falar mais um baseado em Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feitura dele. Olha, nós somos feitos por ele. Efésios 2:10. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Decore isso aí, memorize. Então, nós somos feituras de Deus, nós somos formados por Ele, nós somos feitos por Ele, criados por Ele. Para quê? Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse versículo aqui nós vamos mergulhar nele a partir de hoje e durante essa semana. Então, coloque aí, eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras. Qual que é o propósito? Você foi criado para servir. Coloque aí, eu fui formado por Deus para servir. Esse é um quarto propósito pelo qual nós somos criados. Criados para servir. Primeira coisa que eu quero falar com você aqui nessa palavra introdutória, em que o texto diz assim, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Primeira coisa, Deus nos criou como seres relacionais. Lembra que nós falamos isso? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele vive em uma comunidade, íntima, profunda. Tanto que quando ele criou o homem, ele diz assim, façamos, e não disse, faço eu conforme a imagem e semelhança. Por que ele falou façamos no plural e não no singular? Se ele é Deus, porque ele é Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, a Trindade, ela vive em comunhão. E Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Portanto, nós somos seres relacionais. O que isso significa? Nós precisamos uns dos outros para viver. Guarde isso. Nós precisamos uns dos outros para viver, para caminhar nessa vida. Todos. Não importa a sua condição social, você depende do outro para que a sua vida faça sentido. Não importa a sua condição financeira, você depende do outro para que a sua vida tenha propósito, para que a sua vida espiritual seja edificada, para que a sua vida tenha significado nessa terra. Eu e você dependemos do outro. Ah, mas eu sou milionário, trilionário, bilionário. Não importa. A sua construção de riquezas envolve o outro.
E para você desfrutar até mesmo daquilo que você tem, você depende do outro. Ah, eu vou fazer uma viagem. Você vai depender da pessoa que criou o avião, você vai depender do piloto, você vai depender da aeromoça, você vai depender da atendente, você vai depender do hoteleiro, da rede hoteleira, dos funcionários. Então, entenda. Entenda. Primeira coisa que a gente precisa entender a indispensabilidade das pessoas na nossa vida. As pessoas são indispensáveis para que a vida seja vivida com significado. Ninguém vive sozinho, querido. Ninguém é uma ilha. Nós necessitamos do outro para sobreviver nessa terra. Eu estava pensando esse dia, por exemplo, aqui, para você se alimentar agora, talvez tem gente que está tomando um café da manhã aí. Então, vamos supor que você está comendo um pão francês, em alguns lugares pão de sal, aqui mesmo chama pão de sal. Imagina você comendo um pão de sal. Para que esse pão de sal, talvez algo comum na sua rotina. Para quem come pão de sal, né? Nós aqui, minha esposa é nutróloga, então a gente come aqui mandioca de manhã, batata doce, e acostumamos já com esse café sem açúcar. Estou aqui com um cafezinho sem açúcar. Mas vamos voltar lá no pão de sal. O pão de sal. Por exemplo, para que esse pão de sal chegue nas suas mãos, quantas dezenas ou centenas de pessoas foram necessárias? Já pensou nisso? Por exemplo, o agricultor, olha de forma bem leiga, bem superficial. Você precisa que exista um agricultor que tenha vários funcionários, os funcionários desse agricultor que planta, que rega, né, que faz a colheita, que ensaca. A gente precisa de um dono de indústria para poder ir lá comprar desse agricultor, trazer para a indústria. A indústria envolve dezenas ou centenas de funcionários, desde a limpeza ao setor administrativo, que emite as notas, que faz lá toda a gestão do maquinário, da separação, do refinamento do trigo, etc. A gente precisa do caminhoneiro para transportar isso. A gente precisa que isso chegue no supermercado, e o supermercado tem dezenas e centenas de funcionários, desde a pessoa que descarrega, aquela que coloca o preço, a pessoa do caixa. Olha só, eu estou falando do elemento do trigo que produz o pão. Para você comer um pão de sal, precisa lá do embalador. Você vai chegar em casa e ali então você vai comer esse pão. Só que o pão de sal é feito só de trigo? Não. Existe uma série de outros elementos. Então envolve mais umas dezenas e centenas de pessoas. E essas dezenas e centenas de pessoas não estão envolvidas só com o trigo, só com outro alimento. Tem maquinários. Caminhão, quem confecciona o caminhão, tem o freezer onde guarda os alimentos. Gente, tem ali o caixa, a pessoa que construiu o computador. Ou seja, quando você come um pão de sal, isso envolveu milhares de pessoas para você comer um pão de sal. Isso eu estou falando só para você ter uma noção da indispensabilidade das pessoas para que a nossa vida exista nessa terra. Pegou isso aí? A indispensabilidade das pessoas. Então a gente precisa entender isso. E por que é importante a gente entender isso? Quando a gente entende o valor do outro, a gente começa a tratá-lo de forma diferente, pelo menos deveria. O outro é extremamente importante. O outro é extremamente valioso. Eu preciso respeitá-lo. Tanto que a Bíblia diz em Filipenses 2:3, olha só. A Bíblia diz, considerar os outros superiores a mim mesmo. Eu devo considerar o outro superior. Por quê? Quando eu dou um valor, eu valorizo o outro. Não que eu preciso me inferiorizar. Eu preciso olhar o outro como alguém de alto valor. Quando eu vejo o outro como alguém de alto valor, eu o valorizo. Eu o respeito. Eu o considero. Por isso, quando a gente entende a indispensabilidade das pessoas, a gente entende o porquê que é importante, o porquê que é tremendo servir o outro, servir as pessoas. Gente, eu estou falando de um pão de sal. Agora imagina, você está aí, eu preciso do outro no trabalho, eu preciso do outro para que a família exista. A família só existe por causa do outro. Você está aí vestido com roupa? Quantas centenas de pessoas fizeram parte para você estar aí? Vestido com roupa. Você tomou um banho aqui, ó. Penteou o cabelo, usou shampoo. Quantas milhares de pessoas estiveram envolvidas para que você fizesse isso? Nas coisas simples, a gente percebe a grandeza de Deus e dos propósitos de Deus na nossa vida. Aqui, ó, colocou aqui a Fernanda, ó, Filipenses 2:3. Verdade, pastor, verdade.
Então, entenda o valor do outro para que você o trata com amor, com cuidado. Você está sentado talvez numa cadeira aí e tudo isso envolve centenas de pessoas. Por isso que a gente precisa tratar todos com honra. Todos. É o garçom que vem te atender. Não acha que ele é menor do que você não, meu irmão. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Trate ele com valor, pergunte o nome dele. Olha, o que nós vamos falar essa semana vai te levar a melhorar os seus relacionamentos interpessoais, seja na família, seja com as pessoas, de uma forma extraordinária. Extraordinária. E outra, se você quer conectar com pessoas grandes, essa é a fórmula. Você vai estar crescendo espiritualmente e vai entender que quando você serve o outro, você se insere no propósito e você melhora os seus relacionamentos. Então trate, por exemplo, o garçom. Trate a pessoa, por exemplo, o frentista que vai lá abastecer o seu carro, a sua moto, a sua bis. Trate ele, olá, bom dia, tudo bem? Por quê? Você depende do outro, há uma indispensabilidade do outro. Trate o vendedor, a secretária do médico com valor. Porque você só existe por causa do outro. Deus te colocou nessa terra para ser uma bênção na vida do outro. E aí quando eu entendo o valor do outro, eu passo a servi-lo não por obrigação. Entenda aqui, quando eu entendo o valor do outro diante de Deus e para a minha vida, porque ele tem um altíssimo valor diante de Deus, isso é inegável. A ponto de Jesus vir nessa terra e morrer por vidas. A ponto de ele ser feito a imagem e semelhança, não importa o quanto de dinheiro que ele tem. Não é a condição financeira que o define. É quem o criou que o define. Não é a condição financeira que o define. Por isso eu preciso tratar todos. Todos com. Então quando eu vejo o valor do outro, eu sirvo ele com amor. Eu sirvo ele. Pega aqui. Quando você serve o outro, na verdade você está automaticamente servindo a Deus. Preste atenção. Sim, pastor, sim. Quando você serve o outro, você está ao mesmo tempo servindo a Deus. A palavra de Deus nos diz, Jesus vai se apresentar, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, porque todas as vezes que nós damos até mesmo um copo de água, um dos pequeninos, a uma pessoa necessitada, nós estamos fazendo como para o próprio Deus. Então quando eu sirvo pessoas, automaticamente eu estou servindo a Deus. Quando você percebe o valor do outro, você o valoriza. Então, deixa eu ver aqui o tempo aqui, rapidinho. Vamos lá, tem 11 minutos. Vamos lá. Você pegou isso aí? O texto nos diz aqui, ó. O texto nos diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que são essas boas obras? As boas obras são o serviço que nós prestamos às pessoas. Toda vez que eu sirvo alguém, eu estou praticando boas obras. Toda vez que eu abençoo alguém com uma palavra, eu abençoo alguém, eu oferto, eu coopero, eu sorrio, eu ajudo positivamente, eu estou manifestando boas obras. E o texto diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, ok? Criados em Cristo Jesus para isso, para esse propósito, para servir pessoas. Então, essas boas obras é tudo que eu faço de bem, todo serviço que eu presto, seja em uma palavra, seja em uma atitude, seja em uma ação, toda vez que eu presto um serviço para alguém, eu estou praticando boas obras e eu estou inserindo dentro do propósito pelo qual eu fui criado. Agora, duas características que esse versículo nos mostra. Primeiro, para a gente poder caminhar para o encerramento. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Primeira característica, essas obras são boas. Coloque aí, essas obras elas são boas. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas sem Cristo, você deve conhecer pessoas assim, e eu acredito que você não seja esse tipo de pessoa. Mas muitas pessoas hoje, na pós-modernidade, elas são extremamente egoístas. Elas são extremamente egocêntricas. Quando elas se aproximam do outro, elas se aproximam para explorar o outro. Olha só, você conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Conhece gente que aproxima do outro para sugar do outro. O cara vai fazer uma negociação e ele fala assim, eu vou ganhar vantagem agora no outro. Se você está com essa motivação, você está desalinhando do propósito.
Porque Jesus te chamou e te criou e te colocou nessa terra. Você foi criado para fazer boas obras. Obras boas. Obras boas. E não obras más. Então quando você conecta com o outro para explorar do outro, quando você conecta com o outro para sugar, eu quero sugar dessa pessoa no sentido negativo, né, de sugar o máximo dessa pessoa, aproveitar dela. Quando você conecta no outro e quer prejudicar pessoas, quando você quer ganhar vantagem sobre o outro, quando você torce pelo mal dos outros, você não está fazendo boas obras e automaticamente você está desalinhando do propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado e eu fui criado. Isso me desalinha do propósito. Porque as pessoas que estão em Cristo, a Bíblia, o texto está aqui, gente, criados em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, sabe qual que é o objetivo dele, a paixão dele? É levar o outro, é colocar o outro para cima, é ajudar o outro, é fazer o bem para o outro. É ser bênção na vida das pessoas. E eu quero declarar em nome de Jesus que pessoas vão ficar extremamente surpreendidas a partir daquilo que você vai transbordar na vida dele. Deus vai te usar para colocar pessoas em lugares mais altos, para abençoar pessoas que estão no poço. Olha, eu quero declarar isso sobre vidas, porque Deus está despertando pessoas aqui. Sai do seu mundinho e Deus está falando assim: amplia a sua visão, porque eu te chamei para você poder contagiar positivamente outros. Pessoas que vão estar no fundo do poço vão ser reerguidas através da sua vida. Começa a ampliar a sua visão. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: ide por todo mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Olhe ao redor, amplia a sua visão. Você nasceu, você está nessa terra para abençoar e para servir os outros. Servir outros. Então, essas obras, olha que lindo, querido. Você foi criado para fazer boas obras. Então, se há porventura alguém na sua caminhada que você não está fazendo, que você não está cooperando positivamente com essa pessoa, você está querendo puxar o tapete dela, você está falando mal dela, você está criticando essa pessoa, você está sugando, você está explorando dela numa negociação e etc. Pare, pense, peça perdão para Deus e mude isso, porque isso vai fazer você crescer de forma extraordinária na sua vida, ok? E para finalizar, nos minutos que nós temos aqui, ó, tô no cronômetro aqui, ó, nos minutos que nós temos aqui, ó, tem 16 minutos de devocionais. Nos minutos que nós temos pra gente finalizar, e você precisa ir também pro trabalho. O texto diz, olha só, gente, eu tô mergulhando no texto e amanhã eu vou te mostrar os benefícios. Gente, vai trazer, o que Deus vai gerar é cura de dentro para fora. Os benefícios de você servir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. Amanhã eu vou falar sobre isso. Você vai ficar impressionado do quanto isso vai elevar a sua vida com Deus e com as pessoas, os seus relacionamentos, as suas conexões, o seu ambiente de trabalho. Vamos só terminar agora com um versículo que diz: somos feitura dele, ou seja, eu sou criado por Deus. Então, sou criado por Deus, é ele quem sabe como eu devo viver nessa terra. O manual do fabricante está aqui. Então, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, não é para prejudicar o outro, é para fazer coisas boas em favor do outro. Aí o texto segue dizendo assim: as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Vamos ver aqui o que o pessoal está escrevendo para a gente poder finalizar. Nascemos para servir, cuidar e amar. Maravilha, olha aqui, ó. A Lute colocou: servir, cuidar e amar. Imagina, nós vamos transbordar na vida de gente essa semana. As pessoas vão ser contagiadas por Cristo, não apenas pela pregação, você ficar falando lá, você precisa de Jesus, não só isso, mas pela sua vida, o seu comportamento vai influenciar outro. Olha, então duas características dessas boas obras. Primeiro, essas obras são boas. E segunda, essas obras foram previamente preparadas por Deus. O texto diz: Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que isso significa? A gente finaliza agora. Tem aqui 3 minutinhos para a gente finalizar. Isso quer dizer que se Deus preparou de antemão, Deus tem um plano. Deus fez um plano na eternidade para a sua vida e para fazer algo através da sua vida. Existe um plano eterno de Deus que envolve a sua vida sendo um instrumento dele para abençoar pessoas. Entenda? Lá na eternidade, quando você não era nem uma sementinha no ventre da sua mãe, Deus já tinha de antemão planejado para que, por exemplo, o Alan,
a Érica, as pessoas que estão aqui, o Bruno, a Ângela. Deus preparou. Essa pessoa eu estou preparando para usar a vida dela na terra como instrumento meu. Olha, você desde a eternidade já está nos planos de Deus para transbordar dele nessa terra. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Deus tem um plano na sua vida. E você achando que a sua vida está sem rumo, que a sua vida não faz sentido, meu irmão, não faz sentido você achar que a sua vida não tem sentido. Nós encontramos o sentido da nossa vida em Deus, porque desde a eternidade Ele falou: filho, eu te coloquei nessa terra para que você possa ser um instrumento meu. Olha, Deus não quer só te abençoar, mas Deus quer fazer de você um instrumento de bênção na vida de pessoas. Existe um plano elaborado na eternidade para Deus usar a sua vida. E eu quero declarar que essas mais de 3.000, quase 4.000 pessoas que estão aqui conectadas, nós vamos, em nome de Jesus, sermos instrumentos de Deus, viver aquilo que desde a eternidade Ele planejou. Deus quer fazer uma obra na sua vida e através de você, anote isso, Deus quer fazer uma obra na minha vida e através da minha vida. Vai lá, aleluia, 1 minuto e meio faltando. Ser instrumento de Deus, entenda isso, ser um instrumento de Deus não é um privilégio, não é de exclusividade para pastores, para missionários. É só o pastor é instrumento de Deus. Não. Só o missionário que é instrumento de Deus. Não. É só o fulano de tal é instrumento de Deus. Só o cantor é instrumento de Deus. Não. Deus não só colocou como privilégio de alguns ser um instrumento dele nessa terra, mas todos aqueles que são criados em Cristo Jesus, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, Deus tem um plano desde a eternidade para que você seja um instrumento dele nessa terra. E eu quero finalizar liberando uma palavra. Você será resposta para muitas famílias que estão desesperadas. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus já planejou e você será resposta do céu, resposta à oração a muitas famílias. Tem famílias que estão orando, pedindo resposta de Deus, e Deus vai usar a sua vida, meu irmão, mais do que usar anjos, Deus vai usar a sua vida como resposta à oração de famílias, casamentos. Olha, pessoas que têm um ministério com casais, Deus vai usar a sua vida para que casamentos sejam restaurados através do seu amor, através das suas palavras, através da sua disponibilidade em servir. Você foi projetado no céu para servir a Deus e abençoar pessoas na terra. Diga aí para você mesmo: eu fui formado para servir a Deus. Eu fui formado para servir pessoas nessa terra. Viver isso é inserir dentro de um propósito maior pelo qual Deus nos criou. 21 minutos, finalizando o nosso devocional exatamente aos 21 minutos. E eu quero orar por você, porque hoje foi só uma análise rápida desse versículo. Você foi feito por Ele. Você foi feito por Ele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A indispensabilidade das pessoas, o valor tão nobre que o outro tem. Por isso eu devo servi-lo com honra. Servir o outro é servir a Deus. Quando eu sirvo pessoas, eu estou automaticamente servindo também a Deus. Eu vivo um propósito pelo qual eu fui criado. As obras que eu preciso fazer, elas são boas obras, não é obras más. Se eu prejudico o outro, eu estou fora do propósito. E Deus, desde a eternidade, já planejou usar a sua vida. Instrumento de Deus não é só pastor Bruno, instrumento de Deus não é só o Kaiser, instrumento de Deus não é só a pastora Ângela e tantas outras pessoas aí que carregam também essa nobre função de compartilhar do amor de Deus. Você, 3.000 pessoas, imagina se quase 4.000 praticamente pessoas. Imagine aqui se cada um decidir hoje, o que você vai fazer hoje com essa palavra. Escolhe uma pessoa, eu quero desafiar aqui, nós vamos encerrar agora, 1 minuto. Escolhe uma pessoa. Hoje, uma pessoa, para você transbordar amor nela. Faz sentido para você? Tem coragem? Tem coragem de fazer isso? Uma pessoa para você surpreender. Essa semana, se prepara. Deus vai te usar. Uma pessoa. Como, pastor? Você vai, aquilo que Deus te direcionar. Talvez você pode mandar uma mensagem falando do valor dessa pessoa.
ou orando por ela, por uma mensagem ou ligando. Quem sabe dando um livro, um presente para ela. Quem sabe você sabe de alguém que está precisando de algo. E você vai lá no supermercado, vai em algum lugar, compra e dá para essa pessoa. Mas hoje, eu não estou pedindo para você fazer com todo mundo, mas escolhe uma pessoa, para você transbordar de amor. Aí amanhã nós vamos conversar. E se você vai me dizer aqui o que isso significou, qual a sensação que isso gerou no seu coração. E você vai ver, porque amanhã nós vamos ver os benefícios, e você vai ver o quão tremendo que Deus colocou, o quão tremendo é isso, como que Deus colocou isso na engenharia do seu corpo, do seu DNA. O quanto que isso faz bem para você. O quanto Jesus disse que é melhor dar do que receber. Amém? O texto é Efésios 2:10. Tá aqui a minha linda, meu amor, te amo, mamãe mais dedicada, mamãe mais linda do Brasil, tá lá cuidando da Helena, do Brasil não, do planeta. Te amo, minha flor. Para você, o que significou essa manhã? Escreve